Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui na CEPAL, Sociedade Espírita, Paz, Amor e Luz, que sente-se honrada em recebê-los. Passaremos aproximadamente 1 hora juntos à luz da nossa doutrina, a doutrina espírita. Pedimos por gentileza que desliguem os celulares ou deixem no modo silencioso. Obrigada. A nossa expositora da tarde e noite já se encontra aqui. É a nossa irmã espírita Daniela Boleta Seranto, que está vinculada na CEPAL desde 2008 e que abordará temas importantíssimos para nós, como já estamos vendo no seu primeiro slide. A criança como ser interexistencial, fases da reencarnação, a necessidade do novo nascimento. Temos também recadinhos para a tarde de hoje. Plantão doutrinário. Tema: O Céu e o Inferno, obra de Allan Kardec, que está completando 150 anos nesse ano de 2015. No período de férias dos estudos dos Centros Espíritas de Cascavel, que iniciou no dia 15 de dezembro de 2014 e se estende até o dia 9 de fevereiro de 2015. Foram organizados mini-seminários com 2 expositores, todas as segundas-feiras, num evento intitulado Plantão Doutrinário, organizado pela 10ª URI. O evento acontece na Sociedade Espírita Amor e Caridade, SEAC, que fica na Rua São Paulo, esquina com a Visconde de Guarapuava, todas as segundas-feiras, no período de férias, com início 20 horas e término 22 horas. E temos para a próxima palestra, no dia 26 de janeiro, Nelson de Souza e Marcelo de Souza, com o tema da proibição de evocar os mortos. E temos para hoje a mensagem Lições para a Felicidade, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. A mensagem diz assim: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. A reencarnação é lei universal para o progresso, variando de um para o outro mundo, assim como de um para outro sistema. Todos os espíritos passam pelo crivo da encarnação a fim de se aproximarem de Deus e fruírem da plenitude que lhes está reservada desde o momento da sua criação. A reencarnação sempre constitui um grande desafio, cuja magnitude somente pode ser avaliada pelos recursos de que se reveste. Obedecendo ao Estatuto da Evolução, o espírito jamais regride, porquanto a cada conquista lograda, mais facilmente se liberta das faixas mais primárias em que se encontrava, assim conseguindo o constante crescimento interior. Mesmo quando se equivoca e se compromete, tendo necessidade de retornar em cárceres orgânicos ou mentais, em face das limitações que lhe são impostas como indispensáveis à reparação, qual ocorre nos processos expiatórios? O patrimônio de que dispõe continua arquivado para ressurgir, logo seja concluída a etapa mais dolorosa.
sem a reencarnação, a vida terrena estaria totalmente destituída do sentido psicológico e moral, tendo-se em vista as disparidades que caracterizam a massa humana e as chocantes apresentações dos seres lesados no corpo, na emoção, na mente e desprovidos de qualquer chance para serem felizes. Então, diante dessa mensagem, eu convido a todos para entrarmos em harmonia de pensamentos e nos unirmos em prece. Pai amado, Jesus, nosso Mestre, benfeitores queridos, agradecemos por estarmos aqui, reunidos em Teu nome, recebendo tantos benefícios para o nosso crescimento ético-moral. E nesse espaço físico que é a CEPAL, iluminando os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Que possamos acalmar o coração e sair melhor, tomando decisões melhores do que aqui chegamos. Desde já, nossas vibrações positivas e benéficas, que Daniela logre o máximo de êxito, amparada pela espiritualidade maior, Jesus e seus embaixadores espirituais. Que assim seja, Senhor. Com votos de muita paz, muita alegria no coração, vamos receber a expositora, que hoje será a sua primeira palestra aqui na CEPAL, Daniela Boleto Seranto. Boa tarde, noite a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de repartir um pouquinho o conhecimento. Não que eu o tenha em grande quantidade, mas a gente se prepara para vir falar um pouco. E repartir é aprender também. Então, enquanto a gente passa algo, a gente aprende algo. E como foi muito bem colocado, nós precisamos da reencarnação. Então, nós fizemos aqui numa sequência para entender, como esse rostinho tão lindo nos chega, certo? São seres que já viveram no passado, e que buscaram por si mesmos ou, dependendo da misericórdia divina, a possibilidade de retorno. Todos nós somos espíritos milenares e todos nós buscamos a cada reencarnação aprimorarmos, intelecto moralmente, aprimorar-nos intelecto moralmente. Para quê? Para que nós consigamos cada dia mais chegar próximos ao Pai. Então eu fiz um pequeno roteiro, certo? Como nós vamos falar de reencarnação, é importante ficar claro o porquê da reencarnação, e como é o planejamento, as fases da reencarnação. E ao final eu fiz uma pequena colocação da ciência sobre o assunto. Afinal de contas, Espiritismo é ciência, filosofia, religião. Então, o que a ciência hoje, em 2015, fala a respeito da reencarnação? E daí faremos algumas considerações finais, certo? Muito bem. Então, assim, nesta nossa vida nós temos aí, quem é bem feliz, 80, 90, alguns chegam aos 100 anos, E como é que pode um espírito, num breve período de tempo, conseguir depurar-se totalmente, conseguir atingir a plenitude? Então, às vezes, essa vida, mesmo que seja considerada longa, de 80, 90 anos, não é suficiente. E aí, vamos para o céu? Ou vamos para o inferno? Jesus mesmo disse: nenhuma das minhas ovelhas será perdida.
Então nós temos o quê? Nós temos a possibilidade de reencarnar. E lá a questão 166 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida acabar de depurar-se? Né? E a resposta é breve: sofrendo a prova de uma nova existência. Como foi dito na mensagem inicial, né? Nós vamos vir várias vezes e vamos a cada vida progredir um pouquinho mais, né? A cada dia na escola, a cada série escolar, nós progredimos um pouco mais. Então, a prova da vida corporal, né, a partir da reencarnação, nos possibilita fazermos o quê? A cada nova vida, angariar recursos para o nosso desenvolvimento. É óbvio, não podemos nos preocupar a quem fomos, né? O que fizemos, nós temos que pensar no agora, né? Quem somos, o que podemos fazer para o nosso progresso. E o princípio da reencarnação é algo divino, né? Ele é uma consequência da necessidade da lei do progresso. Por quê? Porque imagina o quanto progredimos. Tá certo que hoje ainda nós vemos violência, né? Balas perdidas, matando crianças, ferindo outros. Só que a violência de hoje não é a mesma que nós vimos no passado, né? No passado jogavam-se nas arenas os cristãos para serem comidos pelos leões, né? E muitos ficavam felizes em verem aquela cena. Então, ainda existe violência? Ainda existe violência. Ainda existem coisas ruins, mas o mundo evoluiu. E se nós não formos justos, nós também não poderemos fazer com que Deus seja justo. Por que Ele criou aqueles seres tão primitivos que não tiveram a capacidade de viver num mundo ameno e agora nos deu a chance de sermos mais felizes? Então seria injusto dizer que, olha, nós somos seres dotados da benevolência divina, enquanto que os nossos antepassados não eram, né? Por quê? Porque viviam numa situação muito pior. Então, sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e os tempos anteriores? Ainda assim, né? Sem a reencarnação, como poderíamos, né, explicar a diferença que existe entre os seres hoje, certo? Existem pessoas que nascem em famílias bem dotadas, existem outras que nascem na miséria, existem pessoas que gozam de saúde corporal, existem outras que nascem doentes. Então, como explicar uma criança recém-nascida que, por exemplo, tem um tumor hepático? Os pais pecaram, né? Foram os remédios que a mãe tomou. Porque um ser vai pagar pelos crimes do outro? Não fica mais plausível e mais fácil imaginarmos que talvez essa criança tenha nascido assim porque ela pediu para nascer assim, considerando os delitos que ela cometeu no passado, né? E que hoje, com essa forma, ela fala assim: não, meu fígado é importante para mim, né? Então nessa vida eu não vou mais beber, eu não vou mais abusar da alimentação, das medicações, né? E não é só o álcool, não. Quantas pessoas tomam remédios hoje em dia ao descuido mesmo, né? O que vai acontecer no futuro? Então nós não podemos só ficar imaginando hoje o porquê que são assim. Nós temos que imaginar como seremos na nossa vida futura, né? É muito difícil a gente pensar: olha, eu sou responsável por aquilo que eu serei no futuro, né? E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, diz o seguinte: todo efeito tem uma causa. Tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus soberanamente justo e bom, essa causa também há de ser justa, né? Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de se encontrar numa vida anterior, há de estar numa experiência precedente. Então,
Alguém aqui já parou para imaginar por que sofre? Se sofre, por que sofre? Né? O que será que eu fiz para pedir isso? Porque não é merecer, é pedir. Então, existem diferenças? Existem diferenças. Então, precisamos reencarnar? Precisamos reencarnar, e a reencarnação é uma dádiva do Pai. A partir do momento que nós temos essa oportunidade, nós vamos ter a oportunidade de progredir. Muito bem. E todos nós aqui estamos nos preparando para o quê? Para o que nós nos preparamos? Eu acredito que nós temos que nos preparar para a morte, né? Porque a partir do momento que nós nascemos, né, a única certeza que temos é que vamos morrer. E o que acontece? Quantos aqui de nós pensamos na morte? Há inclusive aqueles que pensam assim: não quero nem falar a respeito, né? Deixa para quando chegar, mas pode chegar daqui a pouco, pode chegar daqui a 1 segundo, certo? Então, assim, existe o planejamento para a morte. Alguns fazem, outros não, mas existe o planejamento reencarnatório. Então, eu desencarnei, eu estou no mundo dos espíritos e eu preciso utilizar desse presente de Deus, que é a reencarnação, para voltar. Só que eu não posso voltar de qualquer forma. Afinal de contas, eu vou desperdiçar. Existem bilhões na fila. E se eu tenho essa oportunidade, eu tenho que me preparar, eu tenho que me planejar, né? Ninguém aqui sai numa viagem sem um planejamento. Olha, para onde vou, quando vou, com quem vou, o que vou levar. Então, existe também o planejamento reencarnatório, né? Esse planejamento envolve o quê? Medidas dinâmicas, certo? Lá no plano extrafísico, de acordo com a genética espiritual. Por quê? Porque tudo aquilo que eu fiz hoje, que eu faço hoje, né? É difícil ouvir isso, né? É difícil falar isso também. É muito comprometedor, né? Tudo que eu fiz hoje, tudo que eu faço hoje vai repercutir aonde? Na minha vida futura, certo? E esse planejamento depende do quê? Da lei de ação e reação, né? Eu acho que todos já tivemos a oportunidade de sermos vítimas, se é que podemos colocar assim, dessas leis, né? Tudo que você faz, retorna. E tudo que você faz agora, se não retornar agora, retornará numa próxima, né? E essa lei de ação e reação estabelece as condições para a execução do plano reencarnatório, né? Então, assim, como eu vou reencarnar? Quais as condições que eu tenho? Que métodos eu tenho? Que meios eu tenho para reencarnar? De modo a permitir que cada espírito herde de si mesmo. Isso também é bastante interior, muito pesado. Herde de si mesmo, lógico, com a contribuição dos seus pais, porque há todo um envolvimento da família, né? O instrumento, o corpo necessário. E muitas vezes as pessoas reclamam, né? Se você perguntar quem está satisfeito com o seu corpo, muitos só pensam no lado da beleza, né? Eu estou satisfeito ou não estou satisfeito? Não, você tem o corpo que você precisa. Você tem o corpo que você mereceu por conta das suas vidas anteriores. E esse planejamento, ele é administrado por entidades superiores, quanto só nós não podemos fazê-lo, né? Porque muitas vezes nós não queremos as tarefas mais difíceis, né? Muitas vezes nós não queremos levar na mala aquilo que não nos apraz, mas se for necessário nós teremos que levar. Então não cabe só a nós, mas sim com o nosso consentimento, né? Traçar esse planejamento reencarnatório. Então, assim,
Esse planejamento ele pode ser concebido pelo próprio espírito, desde que ele tenha condições, né? Ele próprio escolhe o gênero das provas que há de passar, certo? E muitas vezes, quando nós aqui encarnados temos que escolher quais provas passar, muitas vezes nós escolhemos as mais fáceis. Mas nem sempre as mais fáceis são aquelas que nos dão maior êxito, né? Aquelas que vão nos dar maior felicidade. Por quê? Porque tudo que é mais difícil, né? Quando nós conseguimos, nós temos o quê? Nós temos uma alegria interior maior. E quando não concebido pelo próprio espírito, é planejado por espíritos mais esclarecidos, né? Que vão, lógico, desde que o reencarnante aceite, vão auxiliá-lo na escolha das suas provas, tá? Então Deus supre a inexperiência dos espíritos e vai determinar quais tarefas esse espírito precisa para o seu progresso, para que ele não tenha aqui, digamos assim, uma existência sem as finalidades, sem cumprir aquelas finalidades às quais se propôs. Muito bem, aqui está como se fosse uma viagem, né? Então, já planejou. Após estabelecidas as diretrizes gerais, olha, para onde vou, como vou, com quem vou, né? O espírito entra na fase pré-reencarnatória, né? Essa fase vai variar. Então, quanto tempo demora para reencarnar? Depende. Varia de espírito para espírito. E depende do quê? Depende da necessidade de cada espírito. E daí, nessa fase preparatória que acontece lá na dimensão extrafísica, o que acontece? O espírito vai escolher os futuros familiares, os futuros pais. E muitas vezes a gente percebe e fala assim, puxa vida, fulano e ciclano não tem nada a ver os dois. Gostam de coisas totalmente diferentes, vivem em mundos diferentes. E por que esses dois estão juntos? Porque alguém lá em cima precisa que esses dois estejam juntos. Para quê? Porque eu preciso nascer deste pai, preciso nascer desta mãe. Eu preciso estar no seio desta família, né? E vamos supor, esse indivíduo foi alcoólatra, né? E ele procura o quê? Ele procura reencarnar numa família de alcoólatras. Para quê? Para tentar sobrepujar essa má tendência. Então, quando, né, um espírito está para reencarnar, ele já tenta reunir aquelas pessoas. E muitas vezes ele já as reuniu. Alguns já nascem antes. Para quê? Para que dê possibilidade para aquela família ampará-lo, tá? Determinação do sexo genético, certo? Nessa encarnação, serei um homem, serei uma mulher? Como será? Definição do tipo de reencarnação. É uma reencarnação compulsória, livre escolha? É uma reencarnação provacional, expiatória? Puxa, o que eu fiz na vida passada que eu preciso expiar, né? Ou sacrificial, missionária. Então, o espírito ele já vem com um determinado papel, tá? Lógico, nem tudo está traçado ali, porque existe o livre-arbítrio. Depois ele vai direcionar o caminho. Então, o espírito que vai reencarnar, ele passa a conviver no clima psicofísico e emocional dos futuros familiares. Nós estamos nessa situação lá em casa, tem um bebê aqui, certo? Então, às vezes a gente sente alguma coisa. Será que está falando comigo? Certo? O que está acontecendo? Até eu percebo que eu estou diferente. Puxa vida, eu nunca gostei de brincar de tinta. Isso suja a casa. Esses dias eu deixei minha filha brincar de tinta. O que está acontecendo comigo? Né? Será que esse espírito está ali, já está influenciando a nossa família? Né? Essas operações bioenergéticas podem ser realizadas pelos espíritos e são necessárias ao quê? A organização perispírita do reencarnante. Então nós temos um molde, e esse molde
vai permitir que formemos o corpo da maneira que precisamos. E esse molde já foi traçado conforme o quê? Conforme tudo o que fizemos nas vidas anteriores. Muito bem. Definidos os pais, né, começa lá a fase organogênica. Vocês podem falar assim, nossa, eu vim aqui para uma aula de biologia? Não, né? Porque a partir do momento que ocorre a fecundação, óvulo e espermatozoide, o que nós temos ali? Nós já iniciamos a ligação daquele espírito com esse novo corpo, né? E quantas pessoas são a favor do aborto? O que é um bebê no início, um embrião no início, um amontoado de células? O que é um amontoado de células sem um sistema nervoso definido, sem um sistema cardiovascular definido? Se formos pensar só em matéria, talvez seja assim um amontoado de células, mas nesse amontoado de células já tem alguém que vai ocupar esse ninho, já tem alguém que vai ocupar esse corpo. Então, a partir do momento da fecundação, vai iniciar o quê? O crescimento, o desenvolvimento do corpo físico, e conforme vai acontecendo isso, o reencarnante vai adensando o seu perispírito, vai se diminuindo, digamos assim, tá? E vai entrando num estado de bloqueio de memória. Por quê? Muitas vezes as pessoas têm curiosidade, né? Olha, quem eu fui, quem foram os meus pais, quem eu fui nessa família, o que eu signifiquei. Mas o esquecimento é algo divino, né? Imagina você saber que é filho de uma mãe que te matou numa vida anterior, né? Imagina você saber que é filho de um pai que te rejeitou. E quantas crianças, né? Melhor dizendo, quantos espíritos desistem no curso? Houve um aborto espontâneo e houve sucessivos abortos espontâneos. Tá? Será que era um problema físico da mulher? Ou será que realmente aquele espírito não se achou preparado? Existem vários casos relatados, né? Então, assim, desde o momento da concepção, já há um novo ser ali. Um novo ser não, digamos assim, um ser milenar que já ocupa aquele novo corpo. E nesse processo reencarnatório, né, o espírito, ele vai servir como um campo ali, organizador, para quê? Para formar esse corpo, dependendo do perispírito dele, dependendo daquele envoltório que ele moldou durante todas as encarnações anteriores. Então, os automatismos das ligações espirituais, dos lastros espirituais, desenvolvidas através de milênios, né, vão ocupando a célula fecundada e daí vai passar a desenvolver a embriogênese. Para quê? Para formar o novo ser. E nessa fase, né, muitas vezes faz-se um exame e percebe-se, essa criança tem um problema cardíaco. Então, o que essa criança, se ela fosse um ser recém-formado, né, e que tivesse uma vida só, por que ela mereceria ter um problema cardíaco? Né? Então, o que acontece? Talvez ela já tenha, em vidas anteriores, determinado uma alteração no sistema cardiovascular. E agora ela determinou vir para expiar esse problema anterior. Olha que maravilha! E à medida que vai se processando essas fases, né, o ser reencarnante ali, o espírito, ele vai ainda mais entrando num estado de bloqueio de memória e vai esquecendo total ou parcialmente as suas vidas anteriores. E isso daqui eu vou comentar mais ao final, que está sendo usado para quê? Para estudar, né, cientificamente a reencarnação. Por quê? Porque muitos pesquisadores têm utilizado crianças para pesquisar as vidas anteriores. Por quê? Porque até um determinado período de vida
elas conseguem relembrar vidas passadas. E para alguns isso é atormentador. Então é importante que a gente esqueça, até por uma questão de autopreservação e também por uma questão ética, né? Seria muito ruim relembrarmos tudo que aconteceu, assim como é muito ruim pessoas que têm memórias que não se apagam, tá? Existem casos de indivíduos que recordam desde o dia do nascimento. Então, algumas memórias na vida atual precisam ser retiradas do nosso cérebro, assim como precisamos também retirar do nosso espírito memórias de vidas anteriores. E acontece o que muitas vezes, né? Acontece que ao invés de vir um, vem dois, né? Às vezes são dois de óvulos diferentes, né? Espermatozoides diferentes, e aí a gente até conseguiria falar assim: nossa, são seres totalmente diferentes, né? Um tem o cabelo cacheado, o outro tem o cabelo liso. Mas quando se trata de gêmeos univitelinos, né? Que são aqueles que advêm do mesmo ovo, né? Ou seja, o mesmo óvulo, o mesmo espermatozoide, não se sabe por quê se dividiu. E aí nós temos aquelas crianças que eu não sei quem é quem, mas a família relata que são seres totalmente diferentes, certo? E se tem o mesmo aspecto físico, tem o mesmo pai, a mesma mãe, e portanto há de prever-se que tem a mesma educação, por que seriam tão diferentes? Então, gêmeos são espíritos distintos que só reencarnaram por um motivo básico, o passado. Então eles têm alguma relação lá no passado. E apesar de terem muitas semelhanças, como acabei de falar, físicas, eles podem ter muitas diferenças comportamentais. E a única explicação plausível é que são espíritos que viveram experiências muito diferentes no passado. E que hoje, apesar de partilharem do mesmo corpo, porque precisariam, né? Eles são muito diferentes na forma emocional, né? Na forma de lidar com as situações. Isso quando são gêmeos separados, né? E existem muitos casos de gêmeos siameses. Imagina, dois seres, que eu digo dois espíritos, que compartilham uma parte de um único corpo, certo? Então, como que esses seres lidam com essa situação, né? Como explicar isso? Não tem outra explicação a não ser o fato de que essas crianças são espíritos que viveram muitas vidas, tá? E que tem várias existências. A união inicia-se lá na concepção, mas só vai se completar após o nascimento, não é bem com o nascimento. Por quê? Porque até o início lá, até mais ou menos os 7 anos, é que nós vamos ter a reencarnação completa. Então, desde o início da concepção, o espírito ele começa a se ligar através de laços fluídicos àquele novo ser, aquele novo corpo físico, tá? E o grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, a partir do momento que ele nasce, né, ele já é aí considerado um reencarnante, um filho de Deus. Porém, é a fase de perturbação, porque imagina, reencarnar é mais difícil, segundo, né, muitos autores, do que desencarnar. Então, a fase de perturbação que acompanha o espírito na sua reencarnação não vai cessar de súbito ao nascimento. Então, imagina, nós temos crianças que já no nascimento nós percebemos: ah, que bonzinho, ah, que cara feia, assim, não de feio aspecto, mas essa criança faz umas caras esquisitas, né? O que explica isso, né? Então, assim,
ele vai, com o passar do tempo, essa fase de perturbação vai se dissipando, certo? E aí a pergunta é, né? Quando começar a educar uma criança? Porque nós ouvimos muitos falarem, né? Inclusive pais, é mais comum entre avós. Ah, mas é tão pequenininho ainda, não entende, né? Converse com um bebê, brigando com ele, falando com uma cara feia. Ele vai te retornar com uma cara feia. Ou seja, ele está entendendo por quê? Porque ele é ainda um espírito adulto. Converse com um bebê, brincando com ele, fazendo carícias, ele vai te retornar com um sorriso, né? E a proposta inicial dessa apresentação era nós falarmos com os pais dos evangelizandos, certo? Quando começar a educar os filhos, nós começamos a educá-los a partir do momento que sabemos que eles estão conosco, ou seja, a partir do momento da concepção, certo? Então, após a fecundação, durante a formação do feto, onde que nós não temos todas as células formadas e nós temos trilhões de células a serem formadas, né? Quando o espírito reencarnante sai do corpo, ele mantém a estrutura da vida anterior, né? E muitos usam isso, né? Quantos de vocês já ouviram falar assim, olha, essa criança é muito difícil, né? Converse com ela durante o sono. Às vezes a gente se sente meio bobo, o bebê está dormindo, a criança está dormindo, ou estou ali conversando, estou ali explicando. Na verdade, você está conversando com aquele espírito que já entende. Por quê? Porque ele ainda está vivendo a sua vida anterior. E após o nascimento, em que ele não tem toda a estrutura corporal formada, né? Enquanto ele dorme, ele vai se desprender na forma de um espírito anterior, certo? Então nós temos o quê? Nós temos ainda um adulto que entende a situação, certo? É por isso que nós podemos conversar com as crianças na forma como se fosse um adulto. Aí tem aquele filme Olha Quem Está Falando. Se alguém aqui teve a oportunidade de assistir, né? Enquanto a mãe tá... ele olha e fala assim, ah, que bobo, né? Eu penso que hoje é mais ou menos isso que o espírito fala. Nossa, tá achando que eu sou o quê? Certo? É lógico que é difícil nós tentarmos fazer com que essas crianças marchem, né? Não precisa ter uma vida extremamente regrada, mas ele precisa ser educado desde o início. E eu penso assim que a responsabilidade é muito grande, afinal de contas ele nos escolheu para isso, né? E nesse ponto, o período inicial da reencarnação é decisivo para a formação do caráter e da personalidade, porque nesse período, né, da primeira infância e até os 7 anos, o espírito está mais acessível às impressões que recebe e que pode auxiliar para o seu adiantamento, né? E isso depende de quem? Depende de quem está encarregado de instruí-lo. Então, nessa fase, é complicado, mas é nessa fase que nós temos que observar as más tendências, se é que elas existem, né? E é muito comum quem trabalha com crianças pequenas ver que sempre tem um que ergue a mão mais rápido, né? Sempre tem um que belisca, sempre tem um que morde, sempre tem um que tem uma tendência ao mal. Opa, essa criança é má, né? Se tem essa tendência, vamos pensar que esse é um espírito milenar e que ele veio e pede, implora para que ele seja redirecionado, para que ele seja educado, né? E como eu disse antes, quando começar, certo? Porque tem uma linha tênue entre o ser bonzinho demais, né, e o ser rude demais, certo? E assim, não tem um momento que você fala, olha, a partir de hoje eu vou te educar. Por quê? Porque a partir de hoje você está entendendo o que eu estou falando. Eu tenho uma filha de 9 anos, então não aconteceu até hoje
esse momento que eu pudesse falar assim, não, é hoje que eu começo a educação. Eu penso que eu tinha que ter começado e eu tentei começar, porque os pais fazem, né, da melhor forma, mesmo que às vezes errem, e muitas vezes nós erramos, né, mas fazem da melhor forma que acham. Para quê? Para tentar direcionar essa criança. E esse é o dever que Deus confiou aos pais. O que fizestes com os filhos que lhes concedi? Essa pergunta é amedrontadora, né? O que fez com o terreno que eu te dei? O que eu te fez com o emprego que eu te dei? O que fez com o dinheiro que eu te dei? Não, né? O que fez com os filhos que lhe concedi? Sempre cabe só aos pais, porque assim seria muita maldade também, né? Nós falarmos, olha, a responsabilidade daquele indivíduo ser traficante, assassino, é dos pais, né? Talvez os pais tentaram da melhor forma possível, mas não conseguiram êxito nesse caso. E outra pergunta do Livro dos Espíritos é a seguinte: é tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Eu não sei quanto a vocês, mas, né, eu não posso dizer que eu sou tão velha assim. Eu tenho 37 e eu acho que o mundo não mudou tanto em 37 anos. Quem tem um pouquinho mais de anos aí consegue perceber. Vocês percebem que as crianças hoje são diferentes? Muitas delas são diferentes e que elas fazem coisas que nos impressionam e que você fala assim, nossa, com o dobro da idade eu nem pensava nisso. Algumas perguntas são feitas de forma que você não consegue entender. Então, é tão desenvolvido quanto de adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? A resposta foi, pode até ser mais, se mais progrediu, né? E muitas vezes eu penso assim, nossa, nós recebemos em nossa casa alguém moralmente mais desenvolvido. E talvez não tenha acontecido com ninguém de vocês, mas já aconteceu comigo de fazer algo que não deveria e alguém falar, nossa mamãe, que coisa feia, por que você fez isso? Nada dói mais. E realmente era feio, certo? E como que essa criança consegue entender que é feio, que é ruim, certo? Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Deve ser difícil, né? Ou melhor, é difícil. Quem está acostumado com carrão, pegar um Fusca e não ter direção hidráulica, né? Não ter câmbio automático, certo? Então, imagina um espírito evoluído receber o corpo de uma criança em que ele não pode desenvolver todas as habilidades que ele traz. E algumas vezes ele começa a desenvolver essa habilidade, né? Quantas crianças tocam piano como se já tivessem feito aula de piano durante anos, né? Quantas crianças escrevem livros? Quantas crianças fazem coisas que nós adultos, digamos assim, normais, não faríamos? Então, maior é a nossa responsabilidade ainda. Ela obra conforme o instrumento do que dispõe. Então, nós só faremos aquilo com os instrumentos que temos, né? Então, ele só não está mais evoluído, por quê? Porque ainda não dispõe de um corpo que o permite. Por exemplo, eu não disponho de um corpo capaz de correr 100 metros em 5 segundos, certo? E talvez acho que nem vou dispor. E assim, a criança vai se desenvolvendo e se desenvolve muito rápido. Quem aqui fica sem ver um bebê durante um ano, quando o encontra, né, vê algo totalmente diferente. E assim, a ciência diz que os neurônios se multiplicam até os 4. Existe neuroplasticidade, nós não vamos entrar nisso. Eles se multiplicam depois, né? Então, antes dos 4 anos,
o espírito se mantém como adulto. Então eu tenho o quê? Eu tenho um corpo infantil na forma de um espírito adulto, né? E se por acaso ele desencarna até essa fase, ele volta para o mundo espiritual na forma de um adulto. A partir do 4º ano, em que a estrutura cerebral já está formada, ele já está totalmente ligado ali, tá? E à medida que ele vai se aproximando dessa faixa, ele perde a sua lucidez e começa a raciocinar como uma criança. Existem vários relatos de crianças ditas superdotadas. Nossa, falou aos 6 meses, andou aos 8 meses, com 2 anos lia e escrevia, certo? E daí os pais fazem aqueles testes de QI, tanto é que os testes de QI agora não são feitos em crianças em tenra idade. Fazem os testes de QI, descobrem que tem um gênio, né? O matriculam nas melhores escolas e vão incentivando até o momento que chega essa fase que ele já não é mais o espírito adulto ali, ele passa a se comportar como uma criança, né? O que aconteceu? Regrediu? Fulaninho era tão inteligente e agora ele é normal? Não, ele simplesmente antes conseguia utilizar mais os recursos que ele tinha da vida anterior. E esse reencarne completo, né, disse que se dá aos 7 anos. Então nessa primeira fase é a fase ideal de se moldar a criança, né? E daí tem aquele ditado que só se entorta quando é novo, né? Não é que nós queiramos colocar isso aqui, mas essa é a fase ideal para moldar e cortar, podar as más tendências. O Hermínio de Miranda, no livro Nossos Filhos São Espíritos, ele traz vários relatos, né, dizendo a respeito do fato de a criança ser um ser multimilenar, é um ser que já teve outras existências. E ele conta, inclusive, ele descreve, transcreve o relato de uma mãe que, ao descobrir que estava grávida, ela começou a conversar com esse bebê, né? Ao ponto de que quando o bebê nasceu, ela conseguia o entendimento dele. Olha, filha, a mamãe precisa fazer tal coisa, eu preciso que você durma agora, eu preciso que você fique quietinho. E esse bebê obedecia, né? E ela percebeu que com o passar dos anos, do tempo, esse bebê foi obedecendo menos. Por quê? Porque ele já não tinha mais a lucidez de espírito anterior, né? Então, existe comprovação que nossos filhos, né, já viveram vidas anteriores. É um pouco atormentador pensar, olha, eu tenho um ser que pode ser muito mais desenvolvido do que eu. E muitas vezes eu me pergunto assim, né? Tá certo que ela foi uma pessoa escolhida, muito bem preparada. Mas imagina a Maria com a missão de educar Jesus. Certo? E de repente, era uma criança, era um bebê de colo, começou a andar, né? E hoje eu escutei a minha filha dizendo para a amiga, você sabia que nós somos pré-adolescentes? Né? De repente elas são pré-adolescentes. E de repente elas são adolescentes. E de repente parece que tudo muda. Certo? E a pergunta é, que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Porque existem mudanças, eles falam assim, olha, eu eduquei e parece que mudou totalmente, mas a semente que a gente planta continua ali, pode ficar tranquilo, né? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta, né? Às vezes eu me sinto até culpada quando eu ouço alguém dizer, nossa, mas é um anjo. Eu penso comigo, não falo, né? Mas eu penso, olha que julgamento, não é um anjo, certo? Nós não sabemos quem é.
Não sabeis o que elas são, nem a mim eu chamei de anjo alguma vez. Não sabemos o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhe tendes. As acaricieis como se fossem parcelas de vós mesmos, e ainda bem que nascem bebês inofensivos, inocentes, indefesos. Porque muitas vezes, imagina se nascesse já um velho rabugento, talvez nós não cuidaríamos com tanto amor, com tanto apreço, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa devotar ao outro. Então, sabendo disso, sabendo que os nossos filhos são seres interexistenciais, nós temos que tratá-los como se fossem realmente adultos, que conseguem entender, e nós temos, sabendo dessas fases da reencarnação, que aproveitar os momentos para quê? Principalmente os momentos iniciais, para o direcionarmos. Afinal de contas, eles pedem por isso. E muitos adolescentes eu ouço dizerem, porque convivo com eles, trabalho com eles, meus pais nunca me deram limites. Então, muitas vezes, é de limites que eles precisam. E o que a ciência diz sobre o assunto? Afinal de contas, nós estamos falando de reencarnação, nós estamos falando de espiritismo, que também é ciência. O Tucker, ele é um médico americano, e ele fez uma pesquisa na Universidade da Virgínia, justamente com crianças, certo? Isso daqui foi no final de 2014, que saiu no Globo, e ele avaliou várias crianças que tinham memórias de vidas anteriores. E algumas delas contavam relatos com dados tão precisos que ele buscou no passado, na história com esses dados, na cidade e tal, e conseguiu confirmar que realmente, ou essas crianças tinham uma imaginação extremamente fértil e eram profundas conhecedoras da história, ou realmente essas crianças foram aquelas pessoas que elas definiram. Algumas das quais relataram quem era da família, relataram como morreram, relataram o que viveram, certo? Então, a partir do momento que isso vem instigando a ciência, cada vez mais está se comprovando que existem esses processos reencarnatórios. Talvez para aqueles que já estão no espiritismo há algum tempo, você fala assim, puxa vida, isso é claro, isso é óbvio, mas muitas pessoas ainda são céticas e falam assim, como é que eu vou acreditar nisso? É mais fácil entender que a alma nasce com o corpo e morre com ele, e nada existe depois. Um outro trabalho mostra que a alma, ao deixar o corpo, pode observá-lo. Então, o que eles fizeram? Avaliaram indivíduos que tiveram clinicamente mortos por algum tempo, alguns por um período maior de tempo, E esses indivíduos, ao retornarem, foram ressuscitados. Ao retornarem, eles relataram tudo o que aconteceu na sala de cirurgia. Então, alguns cientistas estão falando assim, olha, realmente existe algo a mais do que simplesmente um corpo, certo? Isso daqui para quê? Isso daqui para reenfatizar que aquele ser que nós recebemos no colo, talvez seja muito mais progredido do que a gente, e talvez espere da gente, algo que nós podemos dar e que nós não devemos ser ociosos para dar, porque afinal de contas, se ele nos escolheu, é porque ele sabia que poderíamos fazê-lo. Então, é imprescindível que abracemos com empenho e afinco a tarefa de evangelização junto às almas infanto-juvenis, tão carentes de amor e sabedoria, porém receptivas e propícias aos novos ensinamentos. É forçoso reconhecer que o espiritismo, sem aprimoramento moral, sem evangelização do homem, é como um templo sem luz. Eu agradeço imensamente a paciência de vocês. Que fiquem com Deus.